Com o desenrolar das investigações sobre a morte do pastor Anderson do Carmo, marido da deputada federal e também pastora Flor de Lis, estão vindo à tona alguns detalhes do crime e também da vida dessa família. O pastor foi morto no dia 16 de junho, durante a madrugada. Ele voltava para a casa da família em Pendotiba, Niterói, na companhia da mulher, da Flor de Lis. Eles estavam no carro deles. Quando eles desembarcaram do carro, Flor de Lis subiu, o Anderson continuou na garagem. Ele acabou sendo assassinado a tiros dentro da casa da família. Inicialmente, a deputada federal Flor de Lis insistiu muito na versão do assalto. O que ele tentou foi evitar que, infelizmente, abriu o portão da garagem e ele tentou evitar que eles entrassem dentro da casa. Ele sacrificou a vida dele para proteger a família. A polícia, desde o início, praticamente descartou essa versão do assalto, não acreditava nisso e foi conduzindo para um crime passional, para uma hipótese de crime passional e envolvimento dos próprios filhos, um adotivo e o outro biológico da Flor de Lis, no caso. Do que a polícia tem convicção até agora é no envolvimento do Flávio, que é filho biológico apenas da Flor de Lis, de um relacionamento anterior ao relacionamento com o Anderson, e do Lucas, que é filho adotivo dos dois. Para a polícia, o Flávio foi quem atirou no pastor Anderson, ele próprio confessou isso em depoimento, mas ainda é um mistério para a polícia, porque o próprio Flávio diz que deu 6 tiros no pastor, mas o perito que analisou constatou que ele tem 30 marcas de perfuração pelo corpo. Não é possível dizer que são 30 tiros, porque pode ter orifício de entrada e de saída, mas são 30 marcas pelo corpo, que não denota que ele foi atingido apenas por 6 disparos, como o Flávio diz. A polícia acredita que ele esteja acobertando a participação de outra pessoa, provavelmente outra pessoa da casa, inclusive da própria deputada Flor de Lis. A polícia agora está numa segunda fase das investigações do caso. Depois de concluir a primeira, indiciar os 2 filhos da Flor de Lis, a polícia tenta desvendar se há participação de outra pessoa, se há um mandante para o crime, se alguém encomendou essa morte e também a motivação. São muitos filhos para serem ouvidos, nem todos prestaram depoimento, mas a maioria, os que tinham maior convivência, ainda viviam na casa. Pelo menos 4 filhos afirmam à polícia que acreditam na participação da Flor de Lis no crime. Um deles, o Wagner Pimenta, que é o Misael, que era o braço direito do pastor na questão administrativa da casa e da igreja, e diz acreditar que a mãe é a mentora intelectual do crime. Ele usa essa frase. Há relatos de que o pastor já vinha sendo envenenado, colocava um remédio na comida dele, amando da Flor de Lis, na tentativa de matá-lo aos poucos. Só que como o plano não estaria dando certo, resolveram partir para uma medida mais drástica. Há pelo menos 2 depoimentos que detalham algumas questões íntimas da casa. Relacionamentos entre filhos, até um relacionamento anterior do pastor Anderson com uma filha biológica da Flor de Lis, que é a Simone. A mãe do pastor, a Edna, ela relata que o filho, antes de se relacionar com a Flor de Lis, namorou a Simone e acabou trocando a Simone pela Flor de Lis. Tem uma outra filha, a Érica, que detalha que havia relacionamento amoroso entre os irmãos, entre filhos biológicos da Flor de Lis com irmãos adotivos entre si, e de fato, há um casal até hoje, tem 2 filhos adotivos, o Carlos e a Cristiane, eles são casados, eles têm uma filha biológica, 2 adotadas, e eles moram na casa da família até hoje. Ao final da primeira fase das investigações, a polícia, com o que ela tinha até ali, concluiu que a motivação do crime foi questões financeiras e também a forma com que o pastor administrava conflitos na casa. Todo o dinheiro da casa passava por ele. Ele era uma pessoa bem centralizadora. E, além disso,
Os filhos relatam que ele era duro na questão de querer que os filhos trabalhassem, mas isso ainda não está fechado. A polícia está agora tentando buscar se há outros fatores, se debruçando sobre a questão, sobre a história dessa família desde o início, quando essa família se forma na favela do Jacarezinho, e tentando buscar o porquê o pastor Anderson do Carmo foi morto.